A Pastoral da AIDS deu início à campanha Amar e Servir. A missa de abertura aconteceu na última sexta-feira, dia da festa em honra a Santa Dulce dos Pobres, que é a padroeira da Pastoral da AIDS. E para falar desta campanha de acolhida e solidariedade, nós recebemos o bispo de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e referencial desta pastoral, Dom Luiz Risse, ele que presidiu a celebração de abertura da campanha Amar e Servir. Seja bem-vindo, Dom Luiz, ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, Caísa. Uma alegria estar aqui com vocês. Saúdo aos irmãos e irmãs, a todos e todas que nos acompanham agora pela TV Pai Eterno. E saúdo o senhor Padre Wellington, porque ontem foi o dia da vida religiosa, consagrada, e saúdo a todos os nossos irmãos redentoristas, a quem estimo muito. Muito obrigado, Dom Luiz. Agora eu começo perguntando para o senhor, para que as pessoas que estejam em casa também possam se inteirar, explica para a gente o que é o trabalho da Pastoral da AIDS. Então, eu quero agradecer esse espaço que vocês estão nos dando, né? Nesse mês vocacional, vocês acabaram de falar agora do Magnífica, do serviço de Maria, e fiquei tão contente, porque é o lema que eu escolhi para mim também, o Senhor fez em mim maravilhas, o Cântico de Maria. E Deus quer fazer por meio de nós maravilhas. Então, na verdade, a Pastoral da AIDS é um serviço eclesial da nossa igreja no Brasil, nasceu no Brasil, e como não recordar de Dom Eugênio Hickson, como não recordar de todos os agentes da Pastoral da AIDS. E a missão é a seguinte: promover a vida como bem maior, à luz do Evangelho, por meio de ações de prevenção, incidência política, acompanhamento de pessoas que vivem e convivem com HIV, contribuindo no enfrentamento da epidemia da AIDS, do estigma e da discriminação. Então, esse é o serviço eclesial que nós fazemos como um sinal de proximidade da igreja e de solidariedade concreta, de serviço concreto aos irmãos e pessoas que vivem e convivem com esse vírus. Dom Luiz, tem muitas pessoas que estão acompanhando o programa e eu me coloco entre essas pessoas. Nós somos muito analfabetos quando nós falamos sobre a AIDS. Gostaria de saber do senhor, além de todo esse trabalho que o senhor já citou, a Pastoral da AIDS, ela faz algum trabalho de conscientização com a população? Sim, nós temos o tema da prevenção, do acompanhamento, da acolhida, da solidariedade. Então, os nossos agentes acompanham aquelas pessoas que vivem e convivem. Vivem aquelas que são portadoras, né, do vírus, e aquelas que convivem, o entorno, os familiares e amigos, né, porque todos sofrem. Esse vírus, essa doença não tem cura ainda. Embora a pesquisa tenha avançado, nós temos medicamentos que ajudam a conviver com esse vírus, mas não temos a cura. Então, é lógico que no nosso trabalho nós temos todo o material, temos um plano de pastoral, e nesse sentido nós fazemos sim a conscientização. E obrigado pela questão, sobretudo hoje. Como nós tivemos assim, um progresso na ciência em relação a medicamentos que procuram amenizar os efeitos do HIV, né, do vírus HIV, há pessoas que podem pensar que tem cura. Não tem cura ainda. É uma doença que contagia, que mata, e infelizmente nós temos dados de que tem crescido no Brasil e no mundo o número de pessoas infectadas pelo HIV. Então, eu agradeço a sua pergunta, temos que estar atentos a esse tema, sim. Esse é o papel da Pastoral da AIDS, conscientizar, mas também acompanhar, estender a mão. Por isso o tema dessa nossa campanha, Amar e Servir. Acompanhamento e solidariedade, né? Essas duas dimensões. E já falando dessa campanha, Dom Luiz, na última sexta-feira, então, começou esse trabalho da campanha Amar e Servir. Fala um pouco para a gente sobre essa campanha, os objetivos, aonde se quer chegar com essa ação tão importante que a pastoral iniciou na última sexta. Então, Padre Wellington, o ponto de partida é a fé em Jesus Cristo, é o amor, porque Deus é amor. Bom,
Por isso, amar. E esse amor exige uma resposta. Como eu sou amado, eu preciso responder com amor ao amor recebido. Então, por isso, nós vamos ao encontro das pessoas que necessitam. Amar e servir, não é ou, né? Então, o amor exige um compromisso. E é interessante que vocês estavam falando da mensagem do Papa, o evangelho de ontem. Maria foi apressadamente, né, em direção a Isabel, fez uma viagem longa, apressadamente, foi para servir, para ajudar. Então, imitando Maria, imitando Jesus Cristo que veio, né, não para ser servido, mas para servir, a nossa resposta de amor é o serviço generoso em favor da vida com qualidade e dignidade. Então, os nossos agentes fazem isso com muito esmero, dedicação. Quero agradecer a dedicação de todos e todas, aproveitar esse espaço, aqueles que se colocam a serviço da Pastoral da AIDS, das famílias, e pessoas que, de uma maneira ou de outra, voluntários que nos ajudam nessa missão. Ô, Dom Luiz, a campanha tem um tema, né, Amar e Servir, e também tem um lema. Eu gostaria que o senhor falasse desse lema e também falasse para nós como que foi pensado a escolha, tanto do tema quanto do lema. Sim. Vejam, dentro, né, da missão da pastoral, está, em primeiro lugar, a acolhida, e depois o acompanhamento, é lógico, e a solidariedade. E a gente acolhe com o olhar e com o coração. Então, já faz parte do método, né, vamos dizer assim, da pastoral da AIDS, a acolhida, a solidariedade. E, por isso, nós agora pegamos essas duas dimensões, da acolhida e da solidariedade, e colocamos nessa primeira campanha nacional, aproveitando o dia de nossa padroeira, Santa Dulce dos Pobres. Na verdade, o padroeiro da Pastoral da AIDS, quando ela foi fundada, era São Francisco de Assis, recordando aquela cena na qual ele tocou o leproso, né? Então, mas na Assembleia de 2019, foi decidido que a padroeira seria Santa Dulce dos Pobres, justamente no ano que ela foi canonizada. Eu estive na canonização dela em Roma em outubro de 2019. Então, nada mais justo, se é uma pastoral brasileira, né, ter também uma santa brasileira que viveu essa solidariedade, esse acolhimento concretamente. E uma santa muito próxima de nós, além de ser brasileira, morreu faz pouco tempo, muitos conviveram com ela. Então, é um exemplo de santidade, como o Papa disse, a santidade passa pela humildade, pelo serviço. Então, é assim que surgiu. E por isso nós colocamos também como lema, além da acolhida e solidariedade, essa frase de Santa Dulce dos Pobres. Quando cada um faz um pouco, o pouco de muitos se soma, né? É isso, cada um é chamado a dar a sua contribuição, pequena ou grande. O importante é amar, né? E fazer a sua parte, né? Ver o que está ao seu alcance, é nesse sentido. Perfeito. E eu acredito que também a campanha ela vai eliminando um pouco desse preconceito que se tem ao se tratar do tema, né? Durante muito tempo, o tema da AIDS, ele se tornou um tabu, foi se tornando um tabu tanto nas famílias, quanto, podemos assim dizer, na igreja e na sociedade como um todo. Acredito que a Pastoral da AIDS, ela trabalha isso dentro de um âmbito do conhecimento também, né, Dom Luiz? Sim, sim. Então, Padre Wellington, quando a gente fala em Pastoral da AIDS na igreja, isso já ajuda muito, né? Tocar nesse tema. Imaginem, o vírus foi descoberto em 80, são mais de 40 anos já. E ainda temos estigmas, preconceitos, temos. E às vezes até dentro da igreja, né? De cristãos, de católicos. Falar da AIDS na igreja, sim, né? É uma pastoral. Toda pastoral, ela procura evangelizar, ir ao encontro daquela necessidade específica. Pastor, o pastor é aquele que cuida. Então, apareceu uma emergência. AIDS, a igreja, né, como seguidora de Cristo, né, fiel a Cristo, ela procura dar uma resposta. E a nossa resposta é a Pastoral da AIDS.
é uma pequena contribuição nossa, lógico. Temos que valorizar a ciência, a pesquisa, toda a questão política, a distribuição dos medicamentos, tudo aquilo que já foi feito, e avançamos muito nesse tema. E a igreja procura dar sua contribuição nesse sentido. E é lógico, para quebrar os preconceitos e para que a gente assuma a nossa responsabilidade de cristãos. Nós temos a pastoral da AIDS, pastoral carcerária, tantas outras pastorais de fronteira da população em situação de rua. É a presença da igreja, é a proximidade de Jesus, né? É a igreja samaritana. Então, nesse sentido, eu acredito que o nosso trabalho, enquanto CNBB, porque é uma pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presente em quase todos os regionais do nosso país, né? É uma grande contribuição e, aos poucos, as pessoas vão aderindo a essa missão. E eu até faço aqui um apelo: se você quer contribuir, nós temos médicos que nos ajudam, profissionais da saúde. Se você, e também não precisa ser um profissional da área, basta amar. Quem ama, serve, né? E você serve por amor a Jesus e vê Jesus no próximo. Então, se você se sente chamado para essa pastoral, a gente chama uma pastoral de fronteira porque toca em temas difíceis, né? Então, dê um sim generoso, procure em sua diocese, em sua paróquia, como colaborar nessa pastoral. Ô, Dom Luiz, enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui pensando, eu já trabalhei com uma pessoa que tem HIV, e a pessoa, ela falava assim para mim, que o mais difícil não é tomar os remédios certinho e fazer ali o tratamento tomando a medicação. O mais difícil é lidar com o preconceito, porque o emocional fica abalado, tem dia que não quer nem sair de dentro de casa. Então, o quanto essas pessoas precisam ser amadas, não é, Dom Luiz, e aceitas diante dessa dificuldade que elas estão vivendo. Por isso, a nossa pastoral, ela tem como missão o acolhimento e o acompanhamento. Sim. As visitas domiciliares, as conversas, né? As reuniões. Infelizmente, por conta da pandemia, isso diminuiu bastante. Mas os nossos agentes, com muita criatividade, continuam acompanhando essas pessoas. Você disse muito bem, não é só tomar a medicação. E, aparentemente, você vê a pessoa, ela está com uma qualidade de vida normal, está bem, né? Mas internamente aí vem a dor invisível, né? A dor emocional, espiritual, saber que ela convive com um vírus que não tem cura e para o resto da vida. Isso traz consequências para a pessoa, né? Então não é fácil, não. Ainda que o preconceito tenha diminuído, ainda não foi eliminado, mas já melhorou bastante. Ainda temos um longo caminho em todas as dimensões, né? Mas a pessoa portadora e as pessoas que convivem sofrem. Por exemplo, agora a vacinação contra a Covid, né? Foram incluídos as pessoas que vivem com HIV, na vacinação. E muitas pessoas têm dificuldade de entrar naquele grupo prioritário, porque tem que se identificar, né? Então, vejam, é interessante como isso dói, como isso marca. Não está resolvido por conta da medicação. E tem alguns também que não conseguem se adaptar à medicação, né? Então, por isso que eu insisto, é um vírus mortal, é grave, né? E nós precisamos lutar contra esse vírus e rezar para que a ciência encontre, né, uma vacina, uma cura. E é interessante porque, graças a Deus, em menos de um ano nós conseguimos vacinas contra o vírus Covid-19. Mas a AIDS tem mais de 40 anos e não temos ainda uma vacina. Por quê? Porque é um vírus muito mais complexo. Mas também tem um dado aqui. Graças às inúmeras pesquisas em relação ao vírus da AIDS, nós também já tínhamos tecnologia para desenvolver mais rapidamente, né, uma vacina contra a Covid, veja. E talvez, isso eu até falei, eu não sou cientista, mas uma inspiração minha. Talvez também essa corrida pela vacina, pela pesquisa, pode também acelerar ainda mais a descoberta de uma vacina para o HIV. Então, a gente reza, a gente acredita que Deus age em tudo, vai agir na ciência para que a gente possa também combater esse outro vírus, HIV. Agora, quais são os horizontes de atuação que o senhor vislumbra
para a pastoral da AIDS aqui no Brasil? Porque agora, no momento presente, a gente vê que nós temos esse desafio de vencer a limitação da pandemia da Covid-19. Depois, a questão do acesso e da defesa de políticas públicas para essas pessoas portadoras e que convivem com portadores também do HIV. Como é que o senhor observa o futuro da pastoral aqui no Brasil? Então, no campo do SUS, da política pública, até agora não tem informação de que houve algum prejuízo no atendimento das pessoas que vivem com HIV. Ainda bem, e os nossos agentes acompanham, é aquilo que a gente chama incidência política, acompanha, né? No Ministério da Saúde, também no SUS, para que as pessoas tenham acesso à medicação. Então, isso está garantido e o Brasil tem um bom programa, um programa que é referencial no enfrentamento do HIV/AIDS. Graças a Deus, e é lógico que a gente agradece, né, todos aqueles e as autoridades que se empenham, né, nesse serviço público, né, a saúde e a vida, né? Mas, além dessa dimensão da medicação, da ciência, nós temos que olhar para o interior das pessoas, aquilo que acho que o senhor pergunta, Padre Wellington, né? O que devemos fazer daqui para frente? Falam muito no mundo pós-pandemia, né? Mas eu acho, só vamos ter uma realidade nova se as pessoas forem novas, né? O que estamos aprendendo nessa pandemia? E se não formos pessoas novas, vamos repetir os mesmos erros. Mas eu acho que o que mantém é esse amor, né? Por isso Jesus colocou o amor como o primeiro mandamento. Sempre haverá alguma necessidade, né, que vai exigir de nós uma resposta, uma presença. Então, eu acho que, ainda que a gente tenha, para as pessoas que vivem e convivem com HIV, um bom assim, acompanhamento médico, que favorece a qualidade de vida, nós precisamos tocar em outras questões. Aqui entra o nosso papel. Não somos psicólogos, mas somos evangelizadores, né? E aí vem o tema da proximidade, estar junto, ouvir, né? A acolhida vem pela escuta, pelo olhar, quebrar os preconceitos, as barreiras, construir pontes. Isso a igreja faz muito bem. Paulo VI dizia que a igreja é perita em humanidade. Nós não podemos perder isso. Nós temos o evangelho, o amor a Jesus Cristo, o exemplo de Maria que vai correr no serviço à prima. Então, esse é o nosso papel, evangelizar, acolher, cuidar, estender a mão. Às vezes não temos o material para oferecer, mas temos a escuta, a oração, a presença, a amizade, e a gente vê esse elo muito forte entre os agentes e as pessoas que são acompanhadas. Existe muito afeto nessa relação, né? É uma relação muito pautada pelo afeto, pela confiança. De repente, o agente é alguém que aquela pessoa pode confiar, pode falar dos seus medos, dos dramas, das questões, das perguntas, das interrogações. Então, a pastoral, nesse sentido, tem um grande campo aí pela frente, né? Enquanto não se descobre a cura, mas mesmo descobrindo a cura, sempre haverá alguma necessidade que vai exigir a nossa presença. Tá certo. Dom Luiz, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade dessa nossa conversa, desse nosso diálogo e dizer que a TV Pai Eterno está aberta para, de um modo bem tranquilo, apresentar aqui as ações da Pastoral da AIDS e assim como nós fazemos com todas as ações que a Igreja no Brasil realiza, divulgarmos esse gesto tão bonito de atos dos nossos irmãos e irmãs que se fazem próximos daqueles que são mais necessitados através da evangelização, da prática da igreja. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, que Santa Dulce dos Pobres interceda por nós. Hoje é dia de São Roque. Isso. São Roque também é o padroeiro contra as pestes, as pragas, né? Estamos no meio de uma pandemia.
pedir a intercessão dele para que a gente vença essa pandemia. Ele deu um exemplo de serviço às pessoas que estavam, né, infectadas na época. Então, que São Roque, Santa Dulce, intercedam por nós, para que nós, todos, cada um a seu modo, possa dar a sua contribuição a serviço da vida. Esse é o desejo de Jesus, amar e servir. Gratidão e a minha bênção. Amém. Amém. Dê a sua bênção para nós, Dom Luiz, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vocês, sobre a TV Pai Eterno, sobre todas as pessoas que nos acompanham agora, sobre a nossa pastoral da AIDS, agente e coordenação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Coragem, gratidão. Amém. Muito obrigado, Dom Luiz, bispo referencial para a pastoral da AIDS aqui no Brasil. Ele que é bispo diocesano lá da cidade de Nova Friburgo, não é isso? Isso mesmo. Lá no estado do Rio de Janeiro. Um abraço a ele e a todos os agentes da pastoral da AIDS no Brasil.